Fala galera, e na palma da mão já chegou a Netflix? E galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar real, não custa nada, dá like, ajuda demais aqui o canal da Take. Também assim, você tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, esse thriller aqui sul-coreano, na real, ele é baseado, né, num romance lá japonês. E pra começar, assim, ó, tem uma coisa que é muito específica, mas na verdade é muito clara em relação ao thriller. Ele tem que realmente conseguir criar tudo o que é relacionado que o gênero pede. Simplesmente ele tem que provocar uma tensão, tá? E essa tensão tem que estar muito bem desenvolvida para que a gente consiga realmente torcer e temer por algo que pode acontecer, né, em decorrência lá do que for acontecendo na história do filme e tudo mais. E esse é o primeiro grande acerto assim do Na Palma da Mão, porque ele consegue sim ir pouco a pouco, realmente fazendo como se fosse, cara, uma grande assim, ó, crescida em relação a essa tensão estar realmente no ápice, na conclusão do filme, lá no terceiro ato. Ele realmente consegue provocar muito bem essa tensão. E eu gosto como as coisas vão realmente se relacionando muito ao acaso. Por quê? E galera, a partir de agora, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns pontos aqui, querendo ou não, serão spoilers do filme, tá? Então, já vou deixar o aviso aqui, caso alguém não tenha visto o filme ainda, para agora, assiste o filme, depois volta pra gente seguir conversando, que vai ficar muito mais fácil e tem que ter uma clareza aqui de informações com vocês também. Então, a partir de agora, galera, teremos alguns spoilers, tá? A relação toda de como é que funciona o serial killer, de como é que ele faz as escolhas ali, de quem, né, será o seu alvo, literalmente, ela é muito ao acaso. E eu acho muito, assim, interessante como é essa funcionalidade dele para não só achar a pessoa que será seu alvo e como que ele vai utilizando os seus recursos que ele tem, né, os seus conhecimentos que ele tem, para simplesmente ir entrando na vida da pessoa, fazer toda a investigação que ele tem que fazer e, literalmente, destruir a vida da pessoa antes que ele tenha esse grande prazer. Porque, como todo serial killer, existe, né, o ritual. E esse ritual, nessa parte de como é mostrado o nosso, né, serial killer nu da palma da mão, ele é completamente diferente de outros serial killers que a gente está acostumado a ver na cultura pop e tudo mais, ou realmente, né, tendo esse conhecimento completo de como é, né, um serial killer na vida real e tudo mais, assim. Então, esse ritual dele é o prazer, e esse prazer está muito colocado ali nessa invasão, nessa investigação e, automaticamente, a consequente destruição da vida pessoal de cada um ali, até chegar no momento onde ele tem esse ápice final, onde ele tem realmente esse prazer final e ele vai fazer a execução da pessoa lá. Então, como que o filme vai mostrando tudo isso, né? Ele vai colocando pra gente, literalmente, a mostra na vida da Nami. A Nami, ela funciona muito para que nós, espectadores, a gente consiga entender claramente o que é a capacidade desse serial killer para fazer o que ele vai fazer. E, a partir disso, é óbvio que a gente vai tendo outras informações para montar esse grande quebra-cabeça para entender o quê? Pô, ela não é a primeira, tá, mas desde quando que ele faz isso? E desde quando realmente ele consegue escapar de tudo que está acontecendo? E o filme vai montando realmente essa teia toda para a gente ir, ao mesmo tempo, com o Anami, não só vendo, né, sua destruição, mas vendo também que ponto que esse cara quer chegar. Qual é realmente o seu entendimento, qual é realmente o seu ritual. Então é um grande acerto que o filme faz, assim. E tem uma coisa que é bastante importante, né? O quanto que o nosso querido serial killer, e eu tô evitando muito falar o nome dele porque isso, querendo ou não, tá muito colocado no ponto de virada, né? O filme tem um grande twist ali para saber quem que realmente é o assassino. Porque desde o começo do filme, a gente tem muito, né, a indução de quem é. Porque tá colocado muito, até claro, né, quem é esse serial killer ali. Mas isso tá muito falando do ponto de virada que eu toco daqui a pouco ali. A partir do momento onde, né, a gente vai vendo essa destruição na vida da Nami, a gente vai vendo o quanto que esse serial killer também, assim, ele é muito já atento a os elementos que as outras pessoas vão percebendo e conseguindo pegar e fazer toda a retaliação para conseguir manter toda a história que ele está fazendo, conseguir manter, né, querendo ou não, que o seu ritual não tenha nenhum tipo de intromissão. Né? E isso ele vai fazendo com o pai, isso ele vai fazendo com a melhor amiga, isso ele vai fazendo com a empresa, ele vai fazendo isso com tudo. Ele vai cuidando muito bem de tudo que vai acontecendo. Eu gosto que
Até a maneira quando tem um encontro, né, para ele chegar lá na cafeteria, chamado pela melhor amiga, para tentar lá descobrir, fazer investigação, né, pelas contas dela, para saber o que está acontecendo no celular, quem pode estar fazendo, literalmente hackeando, né, a vida dela ali por completo, que ele faz toda a explicação não só para personagem da Nami, para o personagem da melhor amiga, mas para nós espectadores também, de como é que funciona tudo e até as coisas básicas, né, que a câmera do celular vira os olhos da pessoa, do hacker que está vendo do outro lado, né, que a parte do som vai literalmente no microfone, vai virando realmente os ouvidos da pessoa do outro lado. Ele faz toda a explicação, ou seja, a gente vai tendo esse conhecimento tecnológico bem específico, assim, de uma maneira bem tranquila, muito mais simples, para que o espectador médio, o espectador consiga entender claramente o que é que está acontecendo por trás. O perigo que é o nosso telefone, o perigo que são todos, né, os eletrônicos e tudo mais, assim, ainda mais nos dias de hoje, e o filme ele quer falar muito sobre isso também. O filme, desde o seu princípio até o seu último momento, ele vai conversando muito sobre o quanto que a tecnologia, né, aproxima, aumenta a capacidade das pessoas poderem se conectar, se reunir, conversar, tudo mais, se aproximar, ter essas relações, mas o quanto que isso também traz junto um perigo enorme que toda essa tecnologia carrega junto, onde toda a nossa vida está concentrada literalmente em um aparelho, e esse aparelho, a partir do momento que ele é invadido, ele tem, né, a pessoa do outro lado vai ter o controle completo da sua vida, ou seja, tu perde totalmente o controle da sua própria vida. E isso é algo extremamente complicado e o filme ele conversa muito sobre isso também, né? Os perigos que a tecnologia que vem para o nosso próprio bem, para aumentar ainda toda a nossa capacidade, ela também traz junto esse perigo constante, que pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, né, esse caso muito além de, por exemplo, cara, ter ali um serial killer que simplesmente ao acaso descobre, né, qual vai ser a sua próxima vítima, o seu próximo alvo, para quem que ele vai realmente começar a literalmente invadir a vida da pessoa através desse aparelho. Então, isso é um ponto muito importante, assim, que o filme vai conversando o tempo todo, que ele traz, querendo ou não, tudo isso para um momento de dias atuais. E o quão forte é e o quão perigoso é. Pô, a gente já viu 500 documentários, inclusive na própria Netflix, sobre isso, entendeu? Então tem muita coisa, assim, tem muita informação que a gente sabe que o quanto é perigoso, o quanto que a gente não sabe o que pode ter colocado, instalado no nosso celular, né? Que pode simplesmente entregar milhões de dados das nossas vidas e coisas afins e consequências podem acontecer e tudo mais, né? Então, galera, falando sobre o ponto de virada do filme, a descoberta que não era o filho do policial é algo que funciona bastante coerente no filme, por quê? Por ter sido realmente, né, uma das vítimas e por ter também, assim, assumido simplesmente, cara, não só a personalidade e tudo mais, a maneira de se vestir, de se portar tudo mais, mas ter literalmente assumido a vida, né, do Jun Young, ó, pra lembrar alguns nomes de vez em quando fica lindo, né, do Jun Young. E isso funciona muito bem também, por causa da maneira como o serial killer ele é demonstrado pra gente, ou seja, essa provavelmente não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa, não é a primeira vez que ele pega e assume, né, simplesmente ali a vida de outra pessoa para conseguir, né, vivendo e permeando tudo que ele quer permear, tudo que ele quer acabar ali. Só que ao mesmo tempo a gente entende que o momento onde, né, quando ele ainda está como Jun Yang e que ele pega lá o pai da Nami, que ele fala muito sobre o passado, né? E o passado é muito parecido com o Julian, muito parecido. Em relação ao pai, em relação a ter fugido de casa, ou seja, a gente entende brevemente lá numa linha qual seria esse backstory, né? Qual seria essa história passada do personagem para entender alguma coisa de motivação para fazer o que ele faz hoje. É literalmente isso, né? Então é legal que o filme consegue provocar muito bem esse twist, por mais que ele não dê importância tanto de quem realmente é aquele assassino, porque não tem como descobrir mais, né? O quanto que se quebra essa linha ali de informações que a polícia não consegue buscar atrás quem é realmente aquela pessoa, quem é o assassino. Só que, na verdade, o filme deixa claro também que, na verdade, isso não importa. O que importa muito mais é o perigo constante que nós estamos vivendo e tudo mais, né? Então, pô, cara, é um thriller que funciona bastante. É um thriller que consegue realmente provocar essa tensão, como eu falei no início da crítica. E ele consegue realmente ir montando pra gente, através da vida no Nami, os perigos constantes que todos nós podemos viver, os perigos constantes, tipo, pô, a quantidade que tem de contas, né, nas redes sociais que são invadidas e tudo mais, por apertar um botão ali, por daqui a pouco, pô,
esquecer seu celular em algum lugar e quando é devolvido alguém já pegou todas as tuas contas e pode fazer qualquer coisa ali também, né? Então, o quanto que existe esse perigo real e a maneira como o filme vai trabalhando isso para também demonstrar todo esse perigo constante do que vai acontecendo. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam Na Palma da Mão pra gente seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!